A gente está num momento pós-eleição, onde a gente teve um novo presidente eleito que tem uma política econômica bem diferente da implementada nos últimos 4 anos, e isso faz com que os investidores que estão começando nesse mercado se perguntem, né? Será que eu devo investir agora? Será que eu tenho que esperar um tempo? Será que eu tenho que achar esse melhor momento? E esse justamente é o tema do nosso vídeo, tá? Então, no momento que a gente tem inflação sendo um problema muito grande, que a gente tem uma guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, que a gente tem as taxas de juros no mundo todo subindo, será que esse é o momento para investir? E além disso, o tema desse vídeo será que em qualquer momento, então eu quero que esse vídeo seja um vídeo atemporal, será que em qualquer momento vale a pena tentar acertar o melhor momento para investir? Vale a pena a gente buscar mais rentabilidade dependendo de cada momento? Então é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. E antes de começar, eu já peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse é um conteúdo maravilhoso e espalhar para mais pessoas, para mais ainda investidores saírem desse senso comum de achismos e a gente começar a aprofundar num debate de investimentos que está baseado em evidência, em estudos, tá? Em dados, em ciência, tá? Isso é muito importante, investimentos com rigor científico. Então vamos lá, o termo que define essa tentativa de achar o melhor momento para investir é o market timing, tá? Que é basicamente o senso comum, tá? Eu, quando não investia, eu achava que eu tinha que ficar sempre sabendo em que momento que eu deveria investir. Ah, vou investir, sei lá, meus R$ 1.000 aqui agora e depois eu vou tirar, dependendo do momento, e é isso. E assim eu vou fazendo essas operações aqui na Bolsa de Valores para conseguir lucrar, tá? Esse era o meu pensamento, esse é o pensamento de muita gente que eu vejo que está começando os investimentos, e esse, inclusive, é o pensamento de muita gente que eu vejo que já começou nos investimentos, tá? Essa tentativa de acertar o melhor momento para investir é um grande fator, é um fator determinante na nossa rentabilidade, tá? Esse é o senso comum, isso é o que as pessoas acham. E já entrando na problemática, a gente começa aqui. Como eu falei lá no início, a gente tem um novo presidente, a gente tem uma diferença de política econômica, a gente tem outros aspectos esses que são qualitativos, tá? Ou seja, não é um indicador que muda, não, esse número aqui foi de 5 para 10, então isso faz uma diferença muito grande, esse número aqui foi de não sei quanto para não sei quanto, tá? Esses aspectos qualitativos são um pouco difíceis de serem mensurados, e aí quando a gente está falando de estratégia de investimento, na minha opinião, a gente tem que usar uma estratégia muito clara, muito procedimental, tá? Muito definida, tá? Porque a gente, investidores individuais como eu e você, a gente não tem tempo para ficar analisando toda notícia que sai no mercado para julgar bem esses aspectos qualitativos e fazer alguma mudança na nossa carteira de investimentos, tá? A gente não tem nem tempo, talvez nem o conhecimento, talvez nem a vontade, né? O gosto suficiente para querer fazer isso, tá? Para fazer isso de fato. Então, para mim, quando o assunto é market time, né, saber qual momento é melhor investir, a gente tem que deixar um pouquinho de lado esses aspectos qualitativos que são difíceis de serem mensurados e principalmente pelo fato da gente não ter tempo, ou seja, é difícil a gente estabelecer um processo que seja simples e que não seja complexo quando a gente está falando de aspectos qualitativos. Então, a gente deveria trazer nossa discussão para aspectos quantitativos, aspectos esses que podem ser mensurados e de acordo com essa mensuração a gente vai definir se a gente vai mudar a nossa carteira de investimentos, se a gente vai investir mais, se a gente vai investir menos, tá? Isso sim é um procedimento que pode se tornar simples, que não necessariamente é complexo e que talvez, esse é o ponto desse vídeo aqui, que talvez traga para a gente mais rentabilidade nos nossos investimentos, especificamente aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre ações. Quando a gente fala de aspectos quantitativos nas ações, né, que definiriam aspectos esses, né, que definiriam a rentabilidade futura dessas ações, a gente está falando principalmente de um negócio chamado valuation, tá? Que é basicamente a avaliação do preço, né, do valor de uma empresa, tá? E o ponto de partida dessa nossa discussão é que valuations maiores, ou seja, quando as empresas estão sendo julgadas mais caras do que a média normal histórica, a gente vai ter um período futuro de uma expectativa, né, de uma rentabilidade menor. E eu vou dar um exemplo para deixar isso aqui tudo mais simples, tá? Imaginando que eu vou comprar um livro num sebo e eu vou comprar esse livro por R$ 10. Hoje eu comprei esse livro por R$ 10 e a minha intenção é vender por R$ 20 ele. E eu consegui vender por R$ 20, ou seja, eu tive R$ 10 de lucro. Mas mês que vem, eu fui no mesmo sebo e eu comprei o livro agora que estava R$ 15, tá? Eu não consegui achar ele mais barato. E eu consegui só vender ele por R$ 20 ainda, da mesma forma que eu vendi no mês passado. Tá? Nesse sentido, eu só tive R$ 5 de lucro. Então veja que o fato do livro estar mais caro diminuiu o meu lucro. E guardadas as devidas proporções e limitações dessa analogia, isso é basicamente o que acontece nas ações, tá? Quando você paga mais caro, e eu vou falar exatamente o que quer dizer pagar mais caro por uma ação, né? Quando você paga mais caro ou mais barato por uma ação, isso influencia diretamente o lucro que você tem
com essa ação. E já entrando no assunto, né, o que vai definir se uma ação é cara ou barata? Tá? Comumente a gente define isso aí, e é um índice bastante usado, a gente vai definir se a ação tá cara ou barata pelo índice PL, que é o índice preço sobre lucro. O que é o PL? Tá? Para você calcular esse PL, você tem que pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação. Então vamos a um exemplo prático aqui. Vamos considerar que uma empresa tem lá suas 1 milhão de ações na Bolsa de Valores e cada ação dessas custa aí R$10. Vamos considerar também que o lucro da empresa no ano foi de 2 milhões de reais. Ou seja, o lucro por ação, que a gente vai obter dividindo o lucro que ela teve pelo número de ações, vai ser de R$2. Tá? Então, R$2 por ação é o lucro por ação. Tá? E o índice PL vai ser o preço da ação, R$10, dividido pelo lucro por ação de R$2. Ou seja, a gente vai ter um índice PL de 5. Então é assim que você calcula o índice PL. Então, quanto maior o índice PL, mais cara está uma ação. Quanto menor o índice PL, mais barata vai estar essa ação. E outra relação que a gente pode estabelecer aqui é que quanto maior o índice PL em relação à média histórica, menor será a rentabilidade futura das ações, e quanto menor o índice PL em relação à média histórica, se o índice PL for mais baixo, né, menor do que a média histórica, maior será a rentabilidade futura das ações. Ah, Rod, mas isso aí é teoria ou isso acontece de verdade? Não, isso acontece de verdade. Trouxe um estudo aqui para vocês, um estudo de 2017, né, que é o Market Timing Simulator, Resolving the Valuation Timing Puzzle, onde você tem esse gráfico que basicamente mostra pra gente que isso na prática acontece, que essa relação que eu falei para vocês acontece. Quanto maior o índice PL, menor é a rentabilidade futura das ações. Quanto menor o PL, maior é a rentabilidade futura das ações. Com essa relação em mente, faz muito sentido a gente pensar que vale muito a pena a gente investir nosso dinheiro mais, né, quando a gente tem um índice PL menor, e faz muito sentido a gente investir menos o nosso dinheiro em ações quando esse índice PL estiver muito acima ou só um pouquinho acima da média histórica, depende de quem está avaliando essa situação. Mas indo além desses achismos, né, e dessa análise um tanto superficial, será que vale a pena mesmo, né, a gente adotar essa estratégia de acordo com o índice PL, ou seja, só investir quando as ações estão baratas e deixar investir menos quando as ações estão caras? Tá? O que existe estudos, né? O que a ciência, o que o rigor científico vai falar pra gente? Porque veja bem, né? Uma coisa é a gente falar que preços menores geram rentabilidades maiores no futuro, outra coisa é a gente saber se de fato dá para capturar esse excesso de rentabilidade e colocar ele na nossa carteira de investimentos, tá? Esse é o grande problema, mas vamos ver se isso é possível. E nesse mesmo estudo que eu citei para vocês, eles fazem justamente isso, tá? Então, de 1900 a 2015, essa estratégia rendeu mais sim, tá? E quando eu digo que rendeu mais, é porque rendeu mais do que a média, tá? Que seria a rentabilidade que você teria se investisse em um ETF comum, que eu falo muito por aqui. Ou seja, basicamente, se você tivesse investido em todas as empresas ali dos Estados Unidos aí e não tivesse feito nada, tá? Dos Estados Unidos sendo o local onde eles fizeram esse estudo. Mas tem um detalhe muito interessante aqui de que de 1958 a 2015, essa estratégia de você investir mais, né, de acordo com o índice PL, o investimento de acordo com o índice PL, não rendeu mais, rendeu menos do que a média. O que explica esse resultado meio estranho é que os índices PL permaneceram muito altos nesse período, enquanto as ações permaneceram bem rentáveis. Então, nesse caso, você teria analisado o índice PL, visto que, nossa, o índice PL está muito alto em relação à média histórica, então não vou investir tanto. E esse dinheiro que você deixou de investir, deixou de rentabilizar para você nesse período que as ações renderam bem. E aí a gente já começa a ver um problema no market time, né? Nessa tentativa de achar o melhor momento para investir. Você pode deixar de estar investido em ótimos momentos. E o próprio estudo conclui essa análise com a seguinte afirmação: valuations podem oscilar para cima ou para baixo por anos ou décadas, tornando difícil categorizar o mercado atual com confiança como barato ou caro, e, portanto, tornando difícil lucrar com essas categorizações. Então a gente já consegue ver que é mais difícil do que parece aproveitar essa rentabilidade extra que o market timing traria para a gente. Isso, em grande parte, se deve ao que o Daniel Kahneman vai categorizar como viés retrospectivo. É a gente vendo, né, esse viés que a gente tem de olhar as coisas que aconteceram no passado e falar que, não, era só ter feito isso e tudo mais que a gente teria um resultado muito bom. O problema é que no futuro, por exemplo, né, e falando especificamente dessa questão de valuation, de índice PL, no futuro próximo ou nas próximas décadas, a gente pode ter um índice PL que se mantém muito alto em relação à média histórica dos últimos 100 anos, mas mesmo assim a gente pode ter as ações rendendo muito. E esse é o problema. Esse é o problema. O índice PL, esses valuations se manterem alto por grandes períodos de tempo, tá? E aí a gente fica com o nosso dinheiro não investido e não aproveitando a rentabilidade. Ou seja, a gente vai demorar mais, vai não aproveitar
essa potencialização de patrimônio que nós poderíamos ter. Aliás, até para dar mais evidência aqui para esse vídeo, tem um estudo da Vanguard de 2012 em que o objetivo deles era justamente analisar quais índices, quais métodos, quais métricas quantitativas trariam o maior poder de previsibilidade da rentabilidade futura das ações. E eles chegam à conclusão de que sim, esse índice PL é o melhor preditor da rentabilidade futura das ações. Mas ele só conseguiu explicar 40% da variação da rentabilidade das ações, ou seja, ele é o melhor preditor que a gente tem, ele é o que tem mais poder de previsão, mas ele ainda está longe de ser um preditor perfeito, tá? Ele não vai conseguir prever exatamente qual vai ser a rentabilidade futura das ações ou algo assim, tá? O que faz com que seja mais difícil ainda a gente confiar cegamente em um índice, em uma métrica para tomar as nossas decisões na nossa carteira de investimentos. E esse mesmo estudo vai falar que no curto prazo não tem nenhum índice, não tem nenhuma métrica quantitativa que tenha um bom poder de previsão, um poder de previsão mínimo para a gente começar a pensar em alguma coisa, tá? Essencialmente, no curto prazo, a conclusão que eles chegam é que os resultados são basicamente aleatórios, tá? É uma coisa que eu falo aqui para vocês, falo bastante no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo. E eles vão além também para dizer que essa aleatoriedade, essa imprevisibilidade de curto prazo é o que vai trazer o histórico pobre de rentabilidade de quem faz, de quem tenta fazer o market time, de quem tenta acertar esse melhor momento para investir. Então, talvez por mais chato e simples que pareça, o ideal mesmo seja você investir ali seu dinheiro todo mês em ações e não tentar acertar o melhor momento para investir, tá? E fazer isso, obviamente, no longo prazo. É isso que eu faço e, inclusive, é um jeito que me traz uma tranquilidade absurda, porque eu não preciso ficar analisando aspectos qualitativos do mercado e nem aspectos quantitativos, tá? Isso deixa a minha estratégia muito mais simples e muito menos complexa. Aliás, se você quer minha ajuda para investir o seu dinheiro, tem um link aqui na descrição onde você pode entrar em contato comigo que a gente vai conversar para ver qual a melhor maneira na qual eu posso te ajudar. Para ter acesso a todos os estudos que eu falei aqui, e mais alguns também, para você que quer se aprofundar nos estudos sobre market time, tá? Sobre essa noção de tentar achar o melhor momento para investir, o link do Drive está aqui na descrição, tá? Você pode acessar. E se você também tem alguma sugestão de vídeo para eu fazer aqui no canal do Finhot, é só você deixar nos comentários, tá? No mais é isso, deixa o like se você ainda não deixou, pelo amor de Deus, isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo.